Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sempre tive o costume de acordar e, antes de fazer qualquer coisa, conferir as mensagens do meu celular. Sempre deixo o aparelho no silencioso, até para não atrapalhar meu sono, né? E só de manhã vejo o que o pessoal me mandou. Naquela manhã em especial, entre as mensagens chegadas, me deparei com uma em especial que me deixou assim meio desnorteada até. Tinha sido enviada por uma amiga minha, Luciana. Tudo bem, Soraya? Desculpa o adiantado da hora, mas não tenho uma notícia muito boa para te dar, viu? O Ricardo morreu. Não sei se vocês ainda tinham contato, mas infelizmente nós perdemos ele. Quando puder, me liga, que eu te dou mais detalhes. Olha, o chão sumiu sob os meus pés quando eu li aquela mensagem. Meu Deus, como assim? Morreu? O que teria acontecido? Comecei a tremer. Na verdade, comecei a passar mal. Havíamos tido um relacionamento do passado, eu e ele, o Ricardo. Olha, chegamos a ficar noivos, mas no fim, eu acabei terminando tudo, porque estava meio confusa. Não tinha certeza do que eu sentia. Eu não tinha certeza se aquilo que eu sentia era o suficiente para a gente se casar. Sabe, estava passando um período muito difícil, turbulento. Agora já fazia 1 ano e 2 meses que eu tinha desmanchado o nosso noivado. Na época, claro que fiquei com pena dele, porque ele já estava começando a correr atrás dos preparativos do nosso casamento. Aliás, foi exatamente isso o que me fez tomar aquela decisão de desmanchar tudo. Porque como eu estava daquele jeito, sem saber direito o que estava sentindo, o que eu queria da vida, sabe, quando ele começou a falar que ia correr atrás dos preparativos e falava de consistência, eu vi que era hora de parar com aquilo. Não tive alternativa a não ser falar para ele que era melhor a gente parar de se ver, antes que ele marcasse até a missa da igreja lá com o padre. Sabe, me senti muito mal com tudo isso. Até porque não queria fazê-lo sofrer, nem magoá-lo. Só que eu estava confusa. Eu precisava pensar na minha situação, sabe? E pensar um pouco em mim também. O pior de tudo é a gente casar quando não tem certeza de que é aquilo mesmo que você quer. Então eu precisava pensar um pouco assim na minha vida, o que eu queria para minha vida. E por mais que gostasse dele, que tivesse carinho por ele, sei lá, o lado da paixão tinha esfriado. Tanto que eu já não tinha mais certeza se queria mesmo levar aquele noivado adiante. Mesmo depois que eu terminei, ele não saiu do meu pé. Ficou um monte de tempo atrás de mim, me cercando, na rua, na saída do serviço. Quando eu saía com alguma amiga, ele descobria e ia atrás. Olha, eu passei um sufoco. Só que depois de um tempo, ele pareceu ter entendido que realmente não tinha mais jeito. E se conformou, se afastou. Eu tinha terminado o nosso noivado fazia 1 ano e 2 meses. E já fazia mais ou menos uns 7 que eu não falava com ele. Fiquei chocada, completamente sem chão, quando soube que ele tinha morrido. Antes mesmo de levantar da cama, liguei para Luciana para saber mais detalhes do que tinha acontecido. Ela era muito mais amiga do Ricardo do que minha. Até porque morava lá, na mesma rua que ele, era amiga da prima dele. Aliás, foi assim que a gente se conheceu, se aproximou. Mesmo depois que eu desmanchei o noivado, continuamos sendo amigas, eu e ela. Enfim, ela me contou que ele tinha sofrido um acidente de moto. Quando ela me contou aquilo, eu achei tão esquisito. Moto? Ué, mas desde quando que o Ricardo tem moto? Segundo ela, ele tinha comprado aquela moto não fazia muito tempo e havia se envolvido num acidente com mais 2 carros.
Chegou a ser socorrido, mas aí teve 2 paradas cardiorrespiratórias e no fim não resistiu. Ela inclusive me passou as informações de onde seria o velório, o sepultamento, quis saber se eu ia lá me despedir dele. E eu, naturalmente, falei que sim, né? Só que depois pensei e fiquei meio em dúvida, sabe, se devia aparecer, porque a família dele tinha ficado com raiva de mim pelo fato de eu ter desmanchado o noivado. A mãe dele, principalmente, na visão dela, sabe, eu tinha desgraçado a vida do filho dela, porque ele já tinha visto um monte de coisa para o nosso casamento, inclusive a igreja, e no fim, eu terminei com tudo sem mais nem menos, quer dizer, na cabeça dela, né? Foi sem mais nem menos. A última vez que eu tinha conversado com essa mulher, ela me deu uma dor, me passou um sermão tão grande que eu não gosto nem de lembrar. Então, fiquei ali me perguntando se eu devia mesmo ir lá para uma última despedida dele, ou se era melhor. No fim, acabei indo. Mesmo que a dona Zélia me recebesse mal, não gostasse de me ver ali na capela, eu me senti na obrigação de ir. E como eu já imaginava, ela me fuzilou com o olhar assim que me viu. Me olhou tão feio, como se a minha presença a tivesse deixado indignada. Até pensei que fosse me expulsar dali, só que, felizmente, ela não falou nada. Inclusive aceitou meus pêsames. Olha, só Deus é que sabe o quanto me doeu ver o Ricardo estirado ali naquele caixão. Era algo que eu sinceramente jamais poderia imaginar. Fiquei ali um pouco, perto dele, fiz até uma oração em pensamento, com os olhos fechados. Depois resolvi me afastar um pouco. E foi bem nesse momento que o primo dele se aproximou de mim. Quando eu namorava com o Ricardo, ou por outra, já estávamos quase noivando. Mas um pouco antes, eu e o Gilmar, a gente era bem próximo. Ele até saiu com a gente às vezes. Mas já fazia um tempão que não nos víamos. Na verdade, nem nos falávamos. Enfim, conversamos sobre o acidente, até que pelas tantas eu falei: Gilmar, eu acho que eu vou embora, tá? Não tô me sentindo bem aqui. Sei lá, parece que todo mundo tá me olhando com uma cara esquisita. Como se eu tivesse alguma culpa pelo que aconteceu. Capaz, Soraya, nada a ver. Nada a ver, porque você não viu a cara da dona Zélia. Pensei que ela fosse me expulsar lá de dentro. Não deve ter nada a ver com você. Deve ser por causa do que aconteceu com o Ricardo, só isso. É até normal, né? No fim, como a minha amiga não estava ali, resolvi mesmo ir embora. Até porque realmente não estava me sentindo bem. E ele se ofereceu então para me levar em casa. Acabei aceitando. Saímos assim, sabe? E no caminho, ele foi puxando o assunto o tempo todo. Saber como andava minha vida, o que eu estava fazendo de interessante, inclusive se eu estava saindo com alguém, ou namorando. Sabe, mesmo sem eu ter perguntado nada, depois ele começou a falar da vida dele. E quando chegamos na minha casa, ainda ficamos ali conversando mais um pouco, até que ele perguntou se eu podia lhe passar o meu número de telefone celular, pra gente conversar de vez em quando. Acabamos trocando telefones. Não sei, eu senti que ele meio que se insinuou assim pra mim, sabe? Você percebe quando a pessoa tá meio atirada. Foi uma coisa sutil, mas de qualquer modo, eu não sou boba, né? E tanto isso é verdade que naquele mesmo dia, ele me mandou aquela mensagem. Olha, Soraya, apesar da situação, do que aconteceu com meu primo, foi muito bom te ver de novo, viu? Você pode até não acreditar, mas eu tava com saudade de você.
Eu li aquelas palavras e confesso que não entendi a intenção dele. Como assim com saudade de mim? Não éramos tão próximos para ele sentir saudade. Aliás, tínhamos sido mais chegados quando eu comecei a namorar o Ricardo. Bem antes, mas foi nessa época que ele saía com a gente às vezes, né? Saíamos numa turminha para beber. Inclusive a Luciana ia junto, mas depois, com o tempo, ele nem saía mais no nosso grupo. Agora, depois de tanto tempo, ele vem dizer aquilo, que estava com saudade de mim. O que será que ele queria dizer com aquela mensagem? No entanto, pelo fato de estar meio triste, deprimida, com os últimos acontecimentos, eu nem dei muita bola, viu? Só que com o passar dos dias, volta e meia, ele mandava alguma coisa, mesmo que fosse um simples bom dia. Ele mandava imagens direto, mensagem de cumprimentos, aos poucos, não vou mentir. Eu fui me agradando das coisas que ele mandava. Não sei explicar, mas me faziam sentir melhor, porque eram frases bonitas, eram imagens da natureza, inspiradoras. Mesmo na época em que eu estava com o Ricardo, não era muito próxima dele, mas comecei a sentir que era um cara bacana. O astral dele era ótimo, estava sempre de bom humor. Até que tempos depois, combinamos um almoço. Na verdade, já fazia algum tempo que ele vinha me convidando, mas eu sempre inventava uma desculpa para não ir, né? Até que um dia aceitei. E nesse dia, enquanto a gente almoçava, pelas tantas eu comentei: escuta, onde se acha tanta mensagem de bom dia que você me manda? Na internet mesmo? Puxa, são tão lindas. Eu até mando pro meu pessoal depois. Sério? Puxa, que bom saber que você gosta. Aquele não foi o único almoço que a gente combinou. Houve depois um outro, mais outro. E a verdade é que eu senti que alguma coisa ia mudando com o passar do tempo. A gente ia se tornando assim mais próximos um do outro. Um dia, em vez de almoço, combinamos de tomar um refrigerante depois do serviço. E foi nessa ocasião que acabou rolando um beijo. Um beijo que, na minha opinião, já era até para ter acontecido há mais tempo. Porque, repito, fazia algumas semanas que alguma coisa entre nós tinha se transformado. E para ajudar depois do beijo, ele me olhou assim com tanta ternura e me falou aquelas palavras que, sinceramente, uma mulher como eu, sensível, sabe, romântica, sabe, as palavras acabam tendo assim um efeito muito grande, né? Ora, se você soubesse o quanto eu queria te beijar, desde quando você namorava o meu primo, que eu já tinha essa queda por você, sabia? Não pensa que é de hoje, não. Você tá brincando comigo, né? Não. Tô falando sério. Eu tinha ciúme dele, você acredita? Você nunca notou? Respondi que não, até porque era verdade. Que nunca tinha notado nada de diferente ou demais no jeito dele em relação a mim. Até porque também tem essa, né? Nem ficava prestando atenção nele, já que estava com o Ricardo. Olha, por aquela eu não esperava. Senti que o clima estava diferente, mas não esperava que ele fosse fazer aquela verdadeira declaração. E mais do que isso, dizer que já me olhava com outros olhos desde o tempo em que eu namorava o primo dele. Ele falou até que depois que eu desmanchei o noivado, até tinha pensado em me procurar. Mas aí ficou com medo da minha reação, né? E da reação do primo, inclusive. Até porque o Ricardo continuou gostando de mim, mesmo depois do fim do nosso relacionamento. Enfim, ficamos juntos aquela noite e, na verdade, eu gostei. Não posso negar, gostei. E foi nessa primeira noite, quando ficamos juntos pela primeira vez, que ele fez a declaração completa, né?
Disse que estava apaixonado. Até isso ele disse. Eu também estava sentindo alguma coisa por ele, não vou negar. Mas, para mim, pelo menos, era muito cedo para dizer que era paixão. De qualquer modo, o jeito carinhoso que ele tinha comigo acabou aos poucos me conquistando. Embora, ao mesmo tempo, me incomodava o fato de ele ser primo justamente do Ricardo. Por conta do que tinha acontecido, de eu ter terminado o noivado, quando o Ricardo, inclusive, já estava mexendo com os papéis lá pro casamento, a família dele, a mãe dele, principalmente, me odiava. E a mãe do Gilmar era irmã da mãe do Ricardo. Olha, eu tinha medo até de pensar no que elas iriam dizer quando soubesse que a gente estava junto, se relacionando. Eu não estava afim de brigar com ninguém. Por isso, pedi a ele que não contasse, não comentasse que estávamos juntos. Nem a Luciana sabia, nem com ela eu tinha comentado nada. Tudo para evitar que ela mesma deixasse escapar alguma coisa. Até que ele me pediu em namoro assim de um modo bem oficial. Com direito a buquê de flores, anel de compromisso e tudo. Eu, é claro, aceitei o pedido, né? Fiquei feliz demais. Até que perto de completarmos 4 meses juntos, ele veio me contar. O pessoal de casa já sabe que a gente está namorando, viu, Sônia? O que, você contou? Não, você não fez isso. Eu pedi para você não contar. Você me desculpa. Mas é que não faz mais sentido ficar escondendo. Puxa vida, a gente não está cometendo nenhum crime, né? Não devemos nada para ninguém. Olha, apesar de até certo ponto ele ter razão no que ele dizia, eu fiquei chateada, triste e preocupada. Embora lhe desse até razão, realmente, né? Nenhum de nós dois estava cometendo nenhum pecado. Então, eu lhe dava razão, mas a preocupação continuava. Perguntei qual tinha sido a reação da mãe dele, o que ela tinha falado. Ele só fez uma cara estranha, assim, e respondeu daquele jeito. Isso não importa, Soraya. O que importa é o que a gente sente. Ela não aceitou bem a história, né? Não é que ela não tenha aceitado bem. Só ficou surpresa. Acho que ela não imaginava, né? Que justamente você fosse ser minha namorada. Por tudo que aconteceu. Ela não aceitou. Olha, eu tinha certeza disso. Ele tentou desconversar, mas eu tenho certeza absoluta que ela teve a pior reação possível. E se ela havia tido uma reação contrária, imagine a irmã dela. Sabe, eu tenho certeza que iam me crucificar. Por todo esse contexto, demorei para aceitar um convite dele para ir até a sua casa. Na verdade, eu não queria ir, só que ele insistiu tanto, quase me obrigou. E de tanto dizer que já tinha até passado da hora, de eu deixar de lado aquela cisma, porque para ele era cisma, só que não era. Um dia acabei aceitando ir almoçar com eles num domingo. A mãe dele não falou nada. Mas a gente sente quando não está sendo bem recebida, né? Ela pouco conversou comigo. E assim tudo monossílabo. Então. Mal me olhou na cara. Deu para sentir que ela não aprovava o nosso namoro. Teve uma hora, inclusive, que ela perguntou pro Gilmar. Escuta, meu filho, a Zélia tá sabendo do namoro de vocês? Que eu não tive coragem de falar nada. Olha, mãe, a senhora me desculpe, viu? Mas a tia Zélia não tem nada que se meter na nossa história. Ele falou assim com a mãe e ela fechou a cara. Na mesma hora, eu senti que a minha vida não ia ser fácil se o meu relacionamento com o Gilmar vingasse. Como a dona Zélia não gostava de mim, por conta de tudo que já relatei, a mãe do Gilmar
devia ter tomado as dores dela. Irmãs, né? Só que mesmo assim a gente foi levando. Eu fiz todo o esforço do mundo para me dar bem com essa mulher. Só que ela não dava abertura. No aniversário dela, por exemplo, comprei um vasinho de flores assim, lindo, maravilhoso. E levei para ela de presente. Ela deu uma olhada assim, sabe aquela cara de pouco caso? E só falou aquilo. Deixa ali. Eu conversava direto com o Gilmar sobre isso. Mas ela achava que logo ela ia mudar comigo. Que era só ter um pouco de paciência. Só que um dia, eu fiz uma tentativa de conversar com ela. Falei que estava gostando do Gilmar. Que queria me dar bem com todo mundo da família. E ela retrucou. Será que você gosta mesmo do meu filho? Não vai fazer o mesmo que fez lá com o meu sobrinho? Você também falava que gostava dele. Chegou a ficar noiva. Mas, dona Marisa, não é bem assim. Como que não é? Olha, eu só espero que o meu filho não tenha o mesmo fim que o pobre coitado do Ricardo, viu? Não acabe dentro de um caixão também. Mas, dona Marisa, por favor. Sabe, a senhora está sendo injusta comigo. A senhora acha que eu tive culpa no que aconteceu com ele? Pois eu acho que sim. Todo mundo sabe que ele ficou ruim da cabeça quando você fez o que fez com ele. Começou até a beber, o coitado, que ele não bebia. O pior é que ela não parou por ali. Falou um monte. Só faltou dizer na minha cara que eu ia acabar desgraçando a vida do seu filho como tinha feito com o sobrinho dela. No fundo, mesmo sem ter dito com todas as letras, ela deixou bem claro que não aceitava o nosso namoro. Que eu não era a mulher certa, ou pelo menos a mulher que ela queria para o filho dela. Sabe, mais claro do que aquilo, impossível. Olha, isso me deixou tão desanimada, tão triste, tão amargurada. Principalmente porque eu percebi, naquele momento, que aquele namoro, aquele nosso relacionamento não tinha futuro. E não é querer ser dramática, é que não tinha mesmo. Puxa vida, se desse tudo certo, a gente continuasse junto, como que ia ser a minha relação com a família dele? O pior é que a gente está se gostando mesmo. Eu tenho medo de que o fato da mãe dele não me aceitar acabe no final nos afastando. Por mais que ele diga que me ama, a gente sabe que isso influencia muito na vida e nas escolhas de uma pessoa. Imagine, tua mãe não gosta da tua namorada, da tua futura mulher. Não tem como dar certo. É uma coisa muito importante. A família da pessoa, principalmente a mãe. Toda vez que eu o vejo quieto, no cantinho dele, eu tenho medo até de que ele venha conversar comigo e me diga que andou pensando melhor e que é melhor a gente se afastar. Até mesmo eu já pensei em fazer isso. Me afastar dele. Antes que o inevitável aconteça. Só que eu não consigo. Eu não entendo como que o meu antigo relacionamento pode influenciar tanto o nosso namoro. Na cabeça das pessoas, parece que eu fui culpada da morte do Ricardo. Não fui. Meu Deus, foi 7, 8 meses depois que a gente tinha parado, inclusive, de conversar. 1 ano e 2 meses depois que a gente terminou. Não foi do jeito que a minha sogra falou. Como se eu fosse culpada, tivesse induzido o Ricardo para a morte. Não quero me isentar de responsabilidade. Mas sabe, eu acho que também não sou obrigada a carregar nos ombros o fardo de uma culpa que não é minha, meu Deus. A única coisa que eu quero nessa vida é ser feliz. Ter um pouco de carinho, estar do lado de uma pessoa de quem eu gosto. E ter um pouco de paz, de sossego nessa minha vida. Eu também sofri muito com a morte do Ricardo. E mesmo lá atrás, quando terminei o namoro, não foi para fazê-lo sofrer.
Porque eu não queria que a gente se casasse e depois ficasse ainda mais difícil perceber depois do casamento que não era para ter casado. Não seria pior? Não seria ainda mais dolorido? Mas parece que ninguém entende. Principalmente a família dele. Aquela que agora faz as vezes de minha sogra. Aquela que era minha sogra. Ninguém me entende. Parece que todo mundo tem ódio de mim. Como se eu fosse culpada da morte do Ricardo. Meu Deus, não fui. Repito, não posso carregar nos ombros uma culpa, esse fardo pesado que não é meu. Não queria que acontecesse o que aconteceu. Ou acham que eu queria? Namoros são terminados todos os dias. E ninguém se mata por isso. Como aconteceu de ele não se matar? Ele sofreu um acidente, mas parece que ninguém entende isso. E aí eu pergunto de novo, será que nunca na minha vida, por conta desse acontecimento terrível, pelo qual não tenho culpa, eu vou pagar o resto da minha vida?